do profeta Daniel, capítulo de número 3, versículo 25. O tema dessa mensagem é o Deus que anda no meio do fogo. Amém? Você pode repetir comigo? Deus que anda no meio do fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel capítulo 3, eu gostaria de pedir para você se colocar de pé. E assim nós faremos a leitura, oraremos e falaremos um pouco da palavra do Senhor. Amém? Diz assim: respondeu e disse: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. O aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, te adoramos, bendizemos ao teu nome. Pedimos ao Senhor nessa hora, Deus, que o Senhor fale conosco, ó Pai, através da tua palavra. O Senhor já falou através dos louvores, Senhor, louvores que foram aqui entoados, Senhor, falaram aos nossos corações. Eu sei que a nossa adoração chegou até os céus, ó Deus, e nessa hora eu quero te pedir, fala conosco através da tua palavra. Somos carentes, ó Deus, de ouvir a tua voz, pois a tua palavra é o que sustenta, é o que levanta, Senhor, é o que dá vida, é o que consola. Oh, aleluias, ó Deus, nós te louvamos. Eu te peço, quebra todo o gelo no meio da igreja, Senhor. Senhor, que toda mente que estiver cativa nessa hora, Senhor, possa ser liberta pelo poder do Espírito Santo de Deus, e que a palavra possa achar repouso, que a semente possa ser lançada nos corações, que ela venha criar raiz, crescer, dar fruto, e que teu nome possa ser glorificado, Deus. É o que eu te peço nessa hora, em nome de Jesus. Amém, irmãos? A Drica, na última vez que ela pregou aqui, ela falou uma coisa interessante. Ela disse que quando alguém lê o livro do profeta Daniel, a primeira coisa que vem na cabeça é a cova dos leões. E Drica, você acredita que eu nunca preguei sobre a cova dos leões? Tá aí uma boa mensagem de se pensar, né? Nunca pensei várias vezes, mas nunca preguei essa mensagem da cova dos leões. Mas hoje nós falaremos dos 3 amigos de Daniel. E para chegar nos 3 amigos de Daniel, nós precisamos entender o contexto da história, no qual eu acredito que vocês já saibam. Mas a Bíblia diz que Nabucodonosor invade Jerusalém. Quando ele invade Jerusalém, ele leva cativo alguns jovens. Ele olha os mais perfeitos, que fazia parte do palácio, que tinha sangue real correndo nas suas veias. E ele pega aqueles que eram mais perfeitos, saudáveis, inteligentes, e levam para dentro da Babilônia. E o objetivo dele de levar essas pessoas, esses jovens, para dentro da Babilônia, era formar ele na cultura dos caldeus. Ele queria ensinar para aqueles jovens a cultura deles, a adoração deles, formar aqueles jovens em toda a ciência que a Babilônia, que os caldeus oferecia para eles. E ele leva, e dentro daqueles jovens tinha algumas pessoas. E os 4 que mais se destacam na história do livro do profeta Daniel, é um chamado Daniel, o outro Ananias, Misael e Azarias. Quando eles levam essas pessoas que faziam parte do palácio real, o que chama a minha atenção é de qual eles faziam parte. Eles tinham sangue azul na veia deles. Eles levavam com eles ali uma genealogia. Eles tinham ali um nome, eles tinham ali um conhecimento. Eles faziam parte de uma classe diferencializada. Mas o que chama a minha atenção nesse exato momento é exatamente o que eu preguei na quinta-feira aqui. E o que eu preguei na quinta-feira aqui, eu fiz uma pergunta, eu fiz uma indagação antes que eu chegasse no corpo do sermão, e perguntei quem passava por momentos difíceis. E quase todos, eu acredito que levantavam a mão, porque eu não conseguia ver alguns, não é? Mas o interessante de tudo isso, e a primeira coisa que eu consigo aprender dentro dessa passagem, é que quem faz parte da linhagem real
também passa por momentos difíceis. A primeira coisa que eu entendo aqui é que quem faz parte de uma linhagem real, e nós fazemos parte dessa linhagem real, também passa por momentos de dificuldades. Porque o cristão moderno, ele tem algo na cabeça dele, e o que ele trabalha na sua faculdade mental é que nem todo cristão tem que passar por momentos de dificuldade. Tenho falado isso algumas vezes, em alguns sermãos eu tenho falado sobre isso, e uma coisa que eu quero que você entenda dentro do teu coração, e saia daqui compreendendo, é que quem por momentos difíceis, quem faz parte da igreja, quem faz parte do cristianismo, serve a Deus, serve ao Senhor dos Senhores, mas todos nós passamos por momentos de dificuldade, uma hora ou outra da nossa vida. Precisamos entender que a prova, a dificuldade, precisamos entender que o momento do fogo, o momento do deserto faz parte da nossa caminhada. O deserto, ele é a maior escola no qual Deus ensina todos os homens de Deus. Deus ensina todos aqueles que são escolhidos, são formados na escola do deserto. João Batista foi formado no deserto. Elias foi formado no deserto. Jesus foi formado no deserto. O problema é que nós hoje não queremos passar por momentos difíceis. E quando passamos por momentos difíceis, nós queremos colocar Deus na parede e não entendemos o porquê que Deus nos coloca naquela situação. Nabucodonosor, quando ele invade aquele lugar, ele leva algumas pessoas para ele, e aqueles jovens são levados cativos. Você precisa entender que o cenário de Daniel e os seus amigos era um cenário de cativeiro, era um cenário fora da sua terra natal, era um cenário longe da sua família, era um cenário onde ele não tinha a sua vontade própria, ele estava vivendo dentro de um cativeiro. Esse era o cenário dele. Mas dentro desse cenário, Deus estava com essas pessoas. O que eu quero deixar claro aqui hoje é que nós passaremos por momentos difíceis, passamos por momentos difíceis, vamos continuar passando por momentos difíceis, mas o importante é que iremos passar por momentos difíceis, mas nunca passaremos sozinhos. Você precisa entender que esse momento faz parte da sua vida, faz parte do teu crescimento, faz parte da sua maturidade cristã. Mas querido, você não está sozinho. Um dos momentos mais difíceis que nós passamos são os momentos que nós menos escutamos a voz de Deus. Quando nós estamos na prova, estamos passando por momentos de dificuldade, na maioria das vezes, a única coisa que nós escutamos de Deus é o silêncio. Deus não fala através da palavra. Você acha, melhor dizendo, que Ele não fala através da palavra com você. Você acha que aquela palavra não foi para você. Ele não levanta um profeta para dizer: eis que te diz o Senhor. Você passa por um momento que Deus se cala, você ora e não sente nada, um momento que parece que o céu está de bronze para você, e você fica desesperado. Mas entenda, você não está sozinho. Jesus, ele fez uma promessa, e a promessa dele é que ele estaria conosco todos os dias. E todos os dias é todos os dias. No momento de bonança, no momento que você está sentindo falta de alguma coisa, Ele está todos os dias. E o cenário nos mostra que esses homens estão dentro do cativeiro. O cenário nos ensina que eles estão presos. Quando eles chegam lá, eles não querem se contaminar com as iguarias do rei. As penas era o homem que era comandado por Nabucodonosor, e ele era responsável por alimentar aqueles jovens.
Daniel e seus amigos olham para aquele homem e falam assim: nós não queremos as iguarias do rei. Eu queria pedir que você, se pudesse, nos desse aqui legumes e água. E o homem fica assustado, fala: não posso fazer isso. A aparência de vocês vai mudar, o semblante de vocês vai ficar diferente, eu vou ser punido por isso. Os homens pedem para que ele fizesse um teste. O teste é feito, e conforme aquele teste é aplicado, ele vê que com o passar do tempo, 10 dias, aqueles homens estavam mais bonitos e mais fortes do que os outros. E mesmo assim eles não se contaminam, eles continuam ali, e dentro daquele cenário eles continuam comendo legumes e comendo água. Os companheiros estavam comendo picanha, alcatra, estavam tomando Coca-Cola, e eles estavam comendo chuchu e água, alface e água. Ei, querido, presta atenção. Quando nós queremos viver algo diferente com Deus, nós precisamos nos reservar de algumas coisas. Quando nós estamos querendo viver algo diferente com Deus, ainda que a maioria esteja comendo carne e Coca-Cola, nós vamos ficar no legumes, mas através desses legumes nós vamos experimentar experiências com o Senhor. O cenário é esse, esses homens estão lá dentro, esses homens estão ali, não se contamina, fica com a comida diferenciada. Passa-se um tempo, Nabucodonosor tem um sonho. O sonho que ele tem perturba ele de uma forma assustadora, ele fica apavorado. Ele acorda no outro dia e se esqueceu do sonho que teve. Ele chama os magos do tempo dele. Os magos chegam dele e ele fala: eu preciso que alguém revele o meu sonho, mas eu não vou falar, você tem que descobrir, senão vai morrer todo mundo. E o que acontece é que ninguém consegue decifrar. E o que acontece é que essa conversa chega no ouvido de Daniel. Daniel fala: vamos morrer. Aí ele chama uma pessoa que era responsável e fala: faz um favor para mim, vai até Nabucodonosor e pede para ele um prazo de um dia, e eu sei que Deus vai me revelar o seu sonho. Ele vivia dentro de cativeiro, longe da sua terra natal, mas ele tinha certeza e conhecia o Deus que ele servia. Vou lançar uma palavra profética não, né? Vou me segurar. Respira e solta. Tomara que pare, né? Não sei se aguenta até o final do culto. Esses homens vão, ele vai e leva. Ele conhecia o Deus que ele servia. Ele conhecia o Deus no qual estava permitindo que ele passasse pelo momento de cativeiro na Babilônia. Precisamos entender que Daniel era jovem, de 14 a 15 anos. Daniel não era um homem velho, um homem vasto, de experiências com Deus, mas ele conhecia Deus de verdade. Ele acreditava no Deus do qual ele tinha conhecido através dos seus pais. E tem pessoas que não é porque está 1 ano na igreja, 2 anos na igreja, ou 30 anos na igreja. Você tem que ter convicção de Deus, independente se você sente ou se você não sente. Você precisa ter convicção do Deus que você serve. Tudo ficará mais fácil quando nós entendemos quem é o Deus que nós servimos. Ele vai, passa para o rei. O rei fala: tudo bem, eu espero. No dia seguinte chega Daniel. Quando chega Daniel, ele fala: ó, Nabucodonosor, o rei, o sonho que o senhor teve foi esse, foi esse e foi esse. Foi uma cabeça que simboliza a Babilônia, foi 2 ombros que simboliza 2 reinos que vão se levantar. E ali ele começa então a descrever o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor se apavora e fala: meu Deus, que negócio é esse? E ele fala: quem me revelou não foi simplesmente eu mesmo, mas quem me revelou esse sonho foi o meu Deus, foi o Deus dos deuses, foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele glorifica o nome do Senhor, não toma glória para si. E conforme passa-se o tempo, Nabucodonosor manda levantar então uma estátua. Ele fica ali inconformado, ele fica admirado com o sonho que ele teve e com a revelação que Daniel passa para ele. Então ele monta uma estátua, manda fazer uma estátua no meio de Babilônia. E conforme ele manda fazer essa estátua, ele traz ali um decreto.
O decreto que ele traz era que todos tinham que se curvar e se ajoelhar diante daquela estátua. Precisamos entender que Nabucodonosor, ele era um déspota. O que é um déspota? É alguém que governa como um tirano. Tem que ser do jeito dele, vai ser do jeito dele. Mas tinha 3 pessoas naquele exato momento que não iria se contaminar, ainda que a vida deles estivesse em jogo. Porque eles entendiam que mais valia uma eternidade com Deus do que se curvar e viver poucos minutos e pouco tempo numa terra sem Deus. Nós muitas das vezes oscilamos a nossa fé e entendemos que existe uma eternidade na qual nós iremos viver. Então às vezes nós nos contaminamos, nós se dobramos de outros ídolos. Pensa que não, mas sim. Pensa que crente não se dobra diante de ídolos, se dobra. Só precisa ver qual. Xanagassubi canto Nagashai. Nós temos que tomar cuidado em ver o que nós estamos colocando na frente de Deus. Precisamos ver se nós não estamos colocando coisas à frente do Senhor. Precisamos ver o que nós estamos dividindo com o Senhor, o tempo que nós estamos dividindo com o Senhor. Aqueles jovens estavam dispostos a não se contaminar, eles falaram: não vamos nos contaminar. Resolvem isso, firmam isso no seu coração e assim o faz. Quando alguém vê, corre até eles, chega na Nabucodonosor e fala: ó, aqueles jovens, eles não vão se curvar. Quem eram esses jovens? A primeira coisa que acontece quando eles chegam dentro da Babilônia é trocar os seus nomes. Nabucodonosor fala: quem? Sadraque, Mesaque e Abidnego? Se eu estivesse lá, falaria: não, foi Ananias, Misael e Azarias. Parece que não, mas 3 nomes, e a mudança de nome muda completamente o contexto do qual nós estamos falando. Porque quando eles chegam dentro da Babilônia e é trocado o nome deles, a primeira coisa que aquele povo estava tentando fazer era tirar a identidade daqueles homens de Deus. O nome de Daniel quer dizer: Deus é o meu juiz. E quando ele chega, fala: a partir de hoje seu nome será Beltesazar. Ou seja, ele tira o nome que Deus era juiz de Daniel e coloca o nome de um deus pagão da Babilônia. O nome de Ananias, Misael e Azarias significa Jeová é misericordioso. O nome de Misael significa quem é como Deus. E o nome de Azarias, Jeová é o meu socorro. Quando tiram esse nome desses 3 jovens e colocam o nome de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele estava dizendo para Ananias que a partir de hoje o nome dele não seria mais Jeová misericordioso, mas seria amigo do rei, e um rei com R minúsculo, para você entender o que eu estou dizendo. Não seria mais o Deus misericordioso, mas seria alguém que iria ser amigo de Nabucodonosor. Quando ele chega para Misael, ele fala: seu nome não será mais quem é como Deus, mas a partir de hoje o seu nome será Deus da lua. Por quê? Porque aquele povo acreditava muito em astrologia. Quando ele vira para Azarias e fala: a partir de hoje seu nome não será mais Deus é o meu socorro, mas a partir de hoje, Abidnego, seu nome será amigo de nego. Então quando muda o nome daqueles homens, está mudando completamente o contexto da toda a história. Quando tira a identidade da pessoa, está tirando tudo dela. Existe um homem na Bíblia que o nome dele é conhecido como Adoni-Bezeque. A história diz no primeiro capítulo do livro de Juízes que Adoni-Bezeque, quando ele capturava um rei, a primeira coisa que ele fazia era arrancar os polegares das mãos e dos pés. Querido, por mais que existe milhões e milhões de pessoas no mundo, ninguém, absolutamente ninguém, tem uma identidade igual à sua. Ninguém terá um DNA, uma digital igual à sua. Então quando eles chegam dentro da Babilônia, a primeira coisa que Nabucodonosor faz é tirar a identidade
deles. Ei, querido, você está com a sua identidade em ordem ainda? A sua identidade permanece a mesma, ou a sua identidade já foi trocada? A sua identidade continua como servo do Senhor, ou agora a sua identidade é alguém que se oscila a qualquer vento de provação? Aqueles homens falam: não vamos nos curvar. Aqueles homens olham a situação e falam: nós não vamos nos dobrar. Existia um decreto, e o decreto que existia era fornalha de fogo. Pode repetir comigo? Fornalha de fogo. Quem não se curvasse diante daquela estátua ia para dentro da fornalha. Só que Nabucodonosor conhecia aqueles 3 jovens, e ele conhecendo aqueles 3 jovens, eles dão uma oportunidade. E a oportunidade que Nabucodonosor dá para ele, fala assim: olha, é o seguinte, eu vou dar mais uma chance para vocês. Se dobra diante da estátua, porque a minha palavra não pode ser revogada. E se vocês não se curvar, eu terei que lançar vocês na fornalha. Um olha para o outro, imagino eu esse cenário. Eu imagino a fornalha com aquele fogo pronto para fuzilar. Um olha para o outro, olha para a fornalha, olha para a cara de Nabucodonosor e fala para ele: nós morremos, mas não nos dobramos diante de outro Deus. Eles colocam a vida deles em jogo. E ele fala: e ainda, se Deus não me livrar, nós não vamos nos dobrar. Isso é tradução minha. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: pode jogar, se Deus me livrar da fornalha, é Deus. Se não me livrar da fornalha, continua sendo meu Deus. E eu não vou me curvar diante da sua estátua. Momentos de dificuldade, muitas das vezes nós somos colocados à prova. Muitas das vezes somos colocados dentro de uma sinuca de bico, para ver qual é o nosso posicionamento. Ou nós largamos tudo, chutamos o pau da barraca, ou nós vamos permanecer sem nos dobrar à pressão que o mundo nos oferece. Todos nós passaremos pelo fogo. Passamos pelo fogo. Quem nunca passou vai passar, e quem não vai passar já está passando. Mas isso faz parte da nossa vida. Isso faz parte do nosso cotidiano. Nós que servimos a Deus somos formados no fogo. Por quê? Porque nós somos vaso. E todo vaso, antes dele ser colocado para venda, para ser colocado algo de excelência dentro dele. Se você vai comprar um vaso bonito, é porque você quer colocar alguma coisa dentro dele. E Deus tem também algo excelente para colocar dentro de você. Mas para isso, o vaso não pode estar trincado. O vaso não pode estar molenga. O vaso precisa estar firme. Por quê? Porque Deus não vai colocar algo de excelência em alguma coisa que vai quebrar com facilidade. Deus não vai colocar algo precioso dentro de um vaso que vai quebrar e vai desperdiçar tudo aquilo que Ele colocou. E quando nós vamos estudar sobre um vaso, nós descobrimos que o último estágio do vaso é ser colocado dentro de uma fornalha de fogo. O vaso fica dentro da fornalha, e depois que ele está bastante tempo, o oleiro tira o vaso de dentro e ele dá um peteleco, que ele chama, no vaso. E tudo vai depender do som que aquele vaso vai emitir. Se aquele vaso estiver com barulho oco, o oleiro entende que aquele vaso precisa voltar para o fogo, porque ele ainda não está pronto. Mas quando ele dá um peteleco no vaso, e eles chamam isso de tini, e o vaso tine, eles entendem que aquele vaso está pronto. Como é isso, pastor? Não estou entendendo. Deixa eu te explicar então. Quem é colocado à prova muitas das vezes aqui? Quem passa por momentos de prova?
Você já percebeu que todo vaso que está na prova, chega uma hora que você está na luta, mas de repente parece que a luta dá um espaço de tempo? É o tempo que o oleiro tirou de dentro do fogo. E agora ele vai bater para ver qual é o som que vai ser emitido do vaso. Por que nós passamos por momentos difíceis, mas parece que de repente o momento de prova dá um pause na nossa vida, dá um stop. Às vezes parece que nós estamos na prova, mas de repente parece que dá uma sossegada, você fala que alívio. Mas de repente já aparece alguma coisa que já vai provar você de novo, e aí vai depender do som que você vai emitir. Se você falar, não acredito, de novo, não aguento mais isso, toda hora o oleiro vai olhar para você e vai dizer: ele não está pronto para sair da fornalha, precisa entrar na fornalha. Agora, se você está na prova, é tirado da prova, e de repente vem outra prova, e quando você fala: Senhor, eu entendo que isso é para a glória do teu nome, então eu quero te glorificar independente do que eu estou passando, ele fala: esse vaso está pronto para sair da fornalha. Qual é o som que você está emitindo no momento de provação? Se o som que você está emitindo é um som de murmuração, de reclamação, é um som que você se queixa de tudo, você vai voltar para o fogo. Deus é ruim. Deus quer ver eu sofrer. Deus quer judiar de mim, é isso? Não. Ele quer colocar algo excelente dentro de você. Ele quer colocar o Espírito dele dentro de você. E quando o Espírito dele se apossar de você, você vai ter poder para expulsar demônio, você vai ter poder para curar enfermo, você vai ter poder para falar em língua estranha. Os dons espirituais vão ser sobre a sua vida, mas Deus não vai colocar algo dentro de você para você desperdiçar na primeira dificuldade. Ananias, Misael, Azarias fala: nós não vamos nos curvar. Ele fala: então vai para dentro da fornalha. Ele fala: bora. A Bíblia diz que eles estavam amarrados. Imagina comigo, imagino eu que eles estavam amarrados com a mão para frente, e eles entram na fornalha desse jeito. Passa-se um tempo e Nabucodonosor olha para dentro da fornalha e ele fala: quantas pessoas jogaram lá dentro? Falam: 3. Quantos? Ele fala: não, estou vendo 4. Não, mas foram os 3 judeus que andavam com Daniel. É eles que estão. Não, eu estou vendo 4. Eu estou ficando doido então. Alguém fala: não, senhor, jamais, ó rei. Vive o Senhor para sempre. Mas como que é esse 4? Aí ele olhou assim e falou: olha, o semblante dele é como de filho de Deus. Você não está sozinho. Vamos para algo aqui histórico um pouquinho. Judeus, segundo os judeus, eles acreditam que esse era um anjo. Aí o Senhor trouxe uma revelação para mim quando eu estava no momento do louvor aqui, e eu descobri que não era um anjo. Moisés está subindo uma montanha. De repente alguém grita: Moisés! Moisés olha para um lado, olha para o outro, não entende. Aí a voz de novo: ô Moisés! Moisés olha e fala: não é possível, estou sozinho. Será que é o cordeiro que está falando comigo? Aí a voz fala com ele, estou parafraseando para você entender. A voz fala: Moisés, não olha para lá e nem para cá, olha para dentro do fogo. Sou eu, o grande eu sou, que fala contigo. Então Deus já estava acostumado em aparecer no meio do fogo. Ainda que os judeus digam que era um anjo qualquer, era o próprio Deus que andava de mão dada com Ananias, Misael e Azarias. O mais interessante é que eles entram atados, e quando a Bíblia declara que eles estão andando na fornalha, diz que eles estão andando livremente. Olha para mim.
A única coisa que o fogo vai queimar é as amarras que te prendem. A única coisa que esse fogo vai queimar é as amarras que estão te prendendo. Esse fogo não veio para te destruir, ele veio para queimar as amarras e trazer a excelência de Deus para dentro do vaso de barro que é você, Xarabagaçu. Nós entramos dentro da fornalha, mas quando você está entrando dentro da fornalha, a Bíblia declara que ele é o quarto homem, e eu não vou discutir com a Bíblia, mas eu quero dizer diferente: ele não é o quarto, ele é o primeiro, porque quando você vai entrar na fornalha, ele não entra com você, ele já está lá dentro te esperando, dizendo: vem, você vai passar comigo. O quarto homem, na verdade, ele já estava esperando lá dentro. Esse é o Deus que nós servimos. Ele fala: eu vou provar para colocar a excelência dentro do vaso de barro. Mas quando você está entrando dentro da fornalha, a presença dele te acolhe. Quando você entra, você já fala: vou começar a sentir a dor. E você fala: não estou sentindo nada. Porque existe o grande eu sou, que vai caminhar contigo, independente da fornalha que você vai entrar. Existe um Deus que vai entrar contigo na fornalha. Ei, querido, eu não sei qual é o nível de provação que você se encontra, mas eu sei de uma coisa: existe um Deus que está de mãos dadas para você, dizendo: fica tranquilo, nós vamos passar junto, e a excelência será depositada dentro de você. É um momento que ninguém quer enfrentar, mas é o momento em que nós mais conhecemos Deus. Nabucodonosor, ele fala: tem 4, um é semelhante a filho de Deus. Ele fala: então sai para fora. E a Bíblia diz que quando eles estavam saindo para fora, não tinha cheiro de fumaça na sua roupa, nem cheiro de fumaça tinha na sua roupa, nem um fio de cabelo foi queimado. Por quê? Falar da sarça então, já que eu usei. Porque quando o fogo é colocado por Deus, ele não traz destruição. Para você parece o fim do mundo, mas Deus está no controle da situação. O que chama a atenção de Moisés no deserto? A sarça queimava, mas não se consumia. Porque no fogo que Deus está, não há lugar para destruição, é lugar de experiências com o Senhor. Se aqueles 3 se dobram, jamais iriam viver o que viveram. Se aqueles 3 resolvem se dobrar diante de Nabucodonosor, jamais iria estar o nome deles na história. Não entendi, vou explicar. Se você parar, outra pessoa vai subir aqui em cima e vai falar: um dia eu passei pelo fogo, mas a mão de Deus esteve comigo. E você vai falar: glória a Deus. Mas se você não recuar, um dia você vai subir aqui em cima e vai falar: eu passei pelo fogo, mas a chama não me queimou, a chama não ardeu, e eu tenho uma experiência com o meu Deus. Eu vou continuar sendo Ananias, Misael e Azarias. Vamos parafrasear para tentar entender. Imagina o Nabucodonosor gritando: Ananias, Misael e Azarias, vocês estão aí? Ele falou: gritou bem. Alguém lá fora falou: lá dentro está Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Nabucodonosor falou: não, eu vou fazer algo diferente. Estou parafraseando, irmãos, isso é imaginação minha. E ele fala: Ananias, Misael e Azarias. Sabe o que ele estava dizendo? Deus
misericordioso. Ele está apavorado, ele está abismado com o que está acontecendo, e ele grita: quem é como Deus? Aí, para ele encerrar, ele fala: Jeová. Ele fala: Jeová é o seu socorro. Você está vendo como? Você está vendo como os nomes mudam tudo? Talvez Nabucodonosor ia gritar: amigo do rei. Ele já está frito essas horas. Ele ia gritar: Deus da lua, amigo de nego. Já estava tudo morto, queimado, já tinha virado churrasco. Mas daqui a pouco ele vem e ele fala: não é Sadraque, Mesaque, Abidinego, é Ananias, é Misael, é Azarias. Aí ele fala: ele fala assim: ei Deus misericordioso, quem é como Deus? Deus é o meu socorro. Vai para lá trocar a identidade de outro. Aqui tem crente que não muda de identidade. Não somos Sadraque, não somos Mesaque, não somos Abidinego. Nós somos aquele que Deus chamou, tendo misericórdia. Ninguém é como Deus, e Deus é o nosso socorro, para que o nome dele venha a ser glorificado. Parece que não, mas o contexto muda. Parece que não, mas a história muda. Por quê? Porque quem não troca de identidade sempre vai ter um pai paterno, e o nome dele é Jeová Jireh. Ele tem a provisão que você precisa. Mas o meu problema não é provisão agora. O meu problema é uma cura interior que eu preciso. Ele é o Jeová Rafá. Ele é o Deus que te sara, que não te abandona, que dá a mão para você e fala: vem comigo, nós vamos caminhar, nós vamos passar junto. Deus continua sendo seu socorro. Ninguém é como Deus. Ele é o Deus de misericórdia. E se tem alguém que acredita, glorifica o nome de Jesus. Sai para fora. O que? Sai para fora. Entrar amarrado. Olha a minha cabeça, vai longe. Olha ele saindo assim. Aí alguém grita lá de longe: quem é esse? Aquele lá? Aquele lá é o Deus misericordioso. Eu imagino que sai em fila indiana, um atrás do outro. É o primeiro. Quem é o primeiro? É o Deus misericordioso. Quem é o segundo? Quem é como Deus? E o terceiro, quem que é? Deus é o meu socorro. E o quarto? O quarto é o grande Eu Sou. O quarto é aquele que estava dentro da fornalha e hoje está no nosso meio para te dizer: eu estou contigo todos os dias até a consumação do século. Levanta a mão assim comigo. Fala assim: eu não. Fala: eu não estou sozinho. Fala assim: Jeová é misericordioso. Jeová é misericordioso. Jeová é o meu socorro. Fala assim agora: não há ninguém como meu Deus. Falando nisso, eu lembro de Lamentações dizendo: eu trago a memória aquilo que me dá esperança. Eu trago à memória aquilo que me dá esperança. O que que é? Que o Deus de Azarias
é a causa de nós não sermos consumidos. Eu trago à memória aquilo que me dá esperança, que as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, e a sua misericórdia dura para sempre. Se você acredita, levanta, mas levanta glorificando, adorando, aplaudindo, dizendo que Ele é Deus. Ei, querido, glorifica o nome de Jesus. Faz tempo que eu não faço apelo, hoje é o dia. Se tiver alguém que está passando por um momento difícil, está na fornalha, vem para frente. Quero orar por você. Pode apagar, por favor. Que engraçado. Pelo jeito Deus não falou com quase ninguém aqui, né? Será que tem gente no fogo? Será que tem gente no meio da fornalha? Tem. Mas tem alguém de mão dadas com você. Ei, querido, hoje esse fogo purifica, quebra as amarras. E você está sendo preparado para que algo de excelente seja depositado dentro de você. Nagasubi canta Nagashai. Aleluias. O louvor vai começar a louvar, e quando eles começarem eu vou descer. Vou impor as mãos sobre você, decretando vitória. Porque a palavra de Deus já foi direto no nosso coração. Ela é uma faca de 2 lâminas que vai na divisa da alma até o espírito. Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem eu me recearei. Quando os meus adversários investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que uma guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi e a buscarei, que eu possa habitar na casa do meu rei, para contemplar tua formosura e tua glória. Uma coisa pedi e a buscarei, que eu possa habitar na casa do meu rei, para contemplar tua formosura e tua glória. Senhor é a tua salvação. Ei, querido, o Senhor te esconde no seu pavilhão. O Senhor é a força da minha vida. Ele é a força da tua vida. De quem eu me
recearei. Não temos receio, porque sabemos que Ele está conosco no meio da adversidade. Os meus adversários investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, Aleluias! o meu coração, Aleluias! temeria. Começa a receber algo de Deus aí. Ainda que Começa a receber algo de Deus. se levantasse contra mim, nele Aleluias! confiarei. Aleluias! Ei, querido, louva a Deus, louva a Deus. Ei, querido, louva a Deus, aleluia. E a buscarei, que eu possa habitar na casa do meu rei, para contemplar tua formosura e tua glória. Aleluias! 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 Coisa perdi, Glória a Deus! E eu a buscarei, que eu possa habitar na casa do meu rei, para contemplar tua formosura. Ei! Ei! O Senhor marcou encontro contigo hoje. Você não chegou aqui porque era mais um domingo e você está acostumado, não. Você chegou até aqui porque Deus marcou um encontro com você hoje. O Senhor quer te dizer hoje que quando você entrou na fornalha, Ele já estava lá dentro te esperando. Que quando você entrou, Ele já estava te esperando, falando: vem, fica tranquilo. Ei, o Senhor te esconde. O Senhor te esconde. O Senhor te esconde. Há um manto de proteção nessa noite. O Senhor está te escondendo, querido. O Senhor está te escondendo. Você está guardado. Você está livrado debaixo das asas do Cordeiro. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus essa noite. Aleluia. Ele me esconderá. Aleluia. Xalabagai. Xalabagaçubicanto, orabagaçuribicante, orabagachai. Me esconderá. Oh, xerabarabassurielabas. Receba algo novo. Receba algo novo de Deus. 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 Receba, 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 receba. Oh, xarabá. Aleluias. Aleluias. Você vai voltar para o seu lugar, mas você vai voltar glorificando. Por quê? Porque o grande eu sou está contigo. Por quê? Porque o Deus de Ananias, Misael e Azarias está contigo. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Tua formosura.